Vamos começando aqui a nossa aula de hoje, nessa noite de sábado, muito bacana aqui, um prazer enorme ver todos vocês por aqui, nessa noite de sábado, um prazer muito grande para vocês que estão aqui acompanhando a gente nesta aula de hoje. Hoje a gente vai falar do Kaizen de impacto, né? Aqueles segredos que como fazer um Kaizen de impacto, aquilo que ninguém conta, hoje a gente vai contar aqui na nossa aula de hoje, que vai ser sem dúvida sensacional. Hoje o Yoshida vai ter né, vai trabalhar um pouco mais, vai estar apresentando também, né? Vai estar aí apresentando também, tá com a apresentação completa. Então, hoje vamos aqui fazer a nossa... Perdão. Tô sem som, né? Desculpa, não, eu sem querer desligou aqui. Tudo certo, eu fui admitir o pessoal sem querer desligou. Mas está tudo tranquilo, maravilha. Estamos aqui, deixa eu colocar o pessoal para a aula. Então, hoje, na nossa aula de hoje, aqui a gente vai falar do Kaizen de impacto, né? Aquele Kaizen que todo mundo busca, todo mundo procura, almeja na empresa, né? Contar aqueles segredinhos que são segredos importantes na hora de fazer um Kaizen. Começando desde já aqui, a gente colocando, desmistificando esse grande segredo. O grande segredo é que antes de fazer o Kaizen de impacto, que é o Kaizen para disruptura, para realmente, né, ganhar melhoria de produtividade, ter a melhoria de eficiência da linha, antes de fazer esses grandes Kaizen de impacto, a gente tem que ter uma base sólida. Então, a base sólida que é o grande segredo dessa história. Quando a gente consegue manter o padrão, e manter o padrão significa a gente conseguir fazer os kaizens diários necessários para que a gente mantenha o padrão que a gente alcançou. A partir deste momento que a gente pode pensar no Kaizen de alto impacto, que é o que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, começando desde já, colocando aqui, desmistificando um dos grandes segredos que ninguém conta, todo mundo fala, não, vamos partir para o Kaizen, vamos reduzir custo, vamos fazer e acontecer, mas se esquecem da base, e a base é o grande segredo da história. Conseguir manter o padrão, conseguir ter estabilidade no processo antes de partir para o Kaizen de alto impacto. Esse é o grande segredo do Kaizen de alto impacto. Então, para quem não me conhece, eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. Eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe aí a felicidade de reencontrar o Yoshida depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos estamos construindo linha emocional. Que história é essa aí de linha emocional? O Lean Emocional nada mais é do que a união das técnicas do Lean Manufacturing, de organização e da inteligência emocional. Por que a gente fez isso? O que deu na nossa cabeça para misturar alguma coisa tão pessoal, tão emocional, com outras muito técnicas, né, muito diretamente técnicas envolvendo. E isso a gente fez porque a nossa experiência nos mostrou que as ferramentas falham, a implementação do Lean falha, porque as ferramentas são isoladas e não acompanhadas daquelas pessoas que vão implementar a ferramenta. E as pessoas têm emoções, as pessoas têm os anseios, têm as necessidades, almejam alcançar outros postos, almejam se desenvolver, e isso acaba normalmente, né, com muita frequência, acaba sendo ignorado, e por isso a gente agregou a parte emocional a todas essas técnicas, e isso a gente entende que faz uma base sólida de verdade, aonde que as empresas vão ter possibilidade de fazer grandes saltos de melhoria de eficiência e de produtividade, porque, como eu comecei falando aqui, o Kaizen, de manter o Kaizen base, já está sendo feito na hora que a gente entende que as pessoas estão sendo entendidas, os anseios dessas pessoas estão sendo entendidos, então a gente consegue manter o Kaizen para manter a estabilidade do processo, para manter o padrão, e aí sim a gente tem a estabilidade para dar verdadeiro salto de melhoria de eficiência e de produtividade. Então, uma gratidão muito grande a todos vocês aqui de estarem com a gente. Yoshida,
Se apresente e vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, Antes de tudo, deixa eu lembrar aqui que no próximo sábado a gente vai estar no nosso workshop Linha Emocional. Eu sei que quase todo mundo aqui já está inscrito, mas a gente vai ter o nosso workshop no próximo sábado, no dia 17. E então, precisa fazer inscrição para estar junto com a gente, porque a gente vai estar das 9 da manhã às 18 horas fazendo esse workshop que é totalmente gratuito e você ainda tem direito a um certificado de participação, mas precisa estar inscrito, então clica lá e aí a gente vai estar junto no próximo sábado, que a gente vai estar fazendo quatro dinâmicas, né? Duas exclusivamente emocionais e duas técnicas misturando a parte emocional, que na verdade é um gostinho aí, é uma amostra de como é que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Então, para quem ainda não está inscrito, clica lá, não perde mais tempo, clica, é rapidinho, faz a inscrição e a gente vai estar junto lá no dia 17, tá certo? Então, agora sim, Yoshida, vai lá. bom, gratidão, André Borgomoni, né, por fazer a introdução. Gratidão a todos que estão presentes aqui na nossa aula live. Gratidão quem já é aluno, gratidão às pessoas novas. E me apresentando, eu sou Yoshida, trabalhei 18 anos na Toyota, 6 anos na Denso, tenho 24 anos de grupo Toyota. Tanto a Toyota quanto a Denso têm sistemática espetacular de desenvolvimento de pessoas, e eu tive a felicidade de, pela Toyota, receber 5 anos de treinamento na Toyota Japão, então aprendi o nível altíssimo. Também passei por várias áreas, vários projetos, vários departamentos, tive uma visão geral da empresa, aspectos técnicos, planejamento, organização, cuidar de projeto, cuidar de desenvolvimento de pessoas, cuidar de associação de fornecedores. Quando eu mudei para a Denso, a minha função principal era desenvolver equipes de Kaizen, promover Kaizen na empresa, fortalecer a estrutura da manufatura, que vai ser, né, a aula de hoje é um resumo de todos esses 30 anos de vivência. Pelo caminho, eu cometi muitos erros, muitos acertos, cheguei a gerar resultados de 400% de produtividade, achava que era um rei já, mas eu tive que entender muita coisa que faltava ainda, que nós vamos explicar hoje para vocês entenderem, antes de sair fazendo um Kaizen e ficar fazendo pontualmente e não fazer um resultado que eu chamo expressivo. Por exemplo, 400% de produtividade que eu fazia lá atrás é expressivo, mas se você não fizer direito, não vai ser duradouro. Então, a aula de hoje é para vocês entenderem o que eu faço para o Kaizen ser de impacto, expressivo e duradouro, né? Então, contem conosco nessa grande jornada, e nós temos 2 treinamentos relacionados com isso, a parte de gestão e a parte de Kaizen, né? E dentro do conteúdo eu vou tentar fazê-los enxergar como é que tem que dosar a parte de gestão e a parte de Kaizen, ok? E desde já, gratidão a todos, né, nossos alunos e futuros alunos, com certeza, né? E no workshop nós vamos fazer dinâmicas. Hoje a aula é teoria. No nosso sistema de aulas é dinâmicas gravadas, né, com teoria. Então, tem os dois lados e discussões, né, do conteúdo, né, e sempre a gente mostra o que não está muito bom e o que deveria ser, que é o ideal, e aí fica mais fácil entender, porque aí só falar, às vezes, hoje é só falar, então não é tão fácil de entender quanto quando tem as dinâmicas, mas vamos nos esforçar para entender, porque é importantíssimo teoria também, ok? Então, gratidão a todos desde já, e vamos começar com o conteúdo. Lembrando que, né, qualquer dúvida, escreve aqui no chat e a gente vai trazendo a nossa aula aqui, tá certo? Então, a gente conta com a participação de vocês, que torna sempre a aula muito mais agradável. Tá certo? Perfeito. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é Kaizen de impacto. Para fazer Kaizen de impacto, pessoal, do que falar lá no fim, tem uma técnica
que as empresas do Japão, o grupo Toyota usa, que é começar pelas conclusões, né? Então, para ter sucesso, né, para ter Kaizen de impacto, uma das conclusões importantes é que tem que ter a parte de atitudes muito bem fortes, além da sistemática e da organização. Então, vamos falar de valores importantes, pessoal. Então, que valores são importantes? Para ser um gerador de resultados, né, de grande impacto, e quando nós falamos de resultado de grande impacto, não pensem que é a área de Kaizen que dá impacto. A empresa inteira, através de cada indivíduo, gera impacto. E cada indivíduo tem que ter esses 4 valores que nós vamos citar agora. Então, primeiro grande valor, eu quero ser um atleta, né, vencedor, um atleta completo. Eu tenho vontade forte, atitude forte, conheço as técnicas para ganhar a luta, treino, né, bastante e tenho uma estratégia, né, uma organização de luta para ganhar essa luta. Isso aqui faz parte do nosso método de ensino, inclusive. Segundo valor importante, pessoal, Kikikan. Eu tenho que ter senso de crise. Agora está tudo ótimo, tudo de vento em popa, tem muito trabalho, não dá tempo de ficar fazendo Kaizen. Isso é frequente, tá, pessoal? E a lógica é a seguinte, quando está tudo ótimo, eu tenho que fazer mais Kaizen ainda, porque em algum momento vem uma crise e eu tenho que ter reservas para aguentar o baque da crise. E sempre vão vir crises ciclicamente. E algumas são de forte impacto, né? Por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York em 29 e agora, quase 80 anos, 90 anos depois, a crise da Covid, que está assolando fortemente o nosso mundo. Bom, terceiro valor importante, pessoal. No processo de querer vencer, de me preparar, né, para as crises que vêm, é importantíssimo ter um ambiente de trabalho onde as pessoas têm confiança mútua, né, e têm vínculos, né, de união. Porque nada dá para fazer sozinho. Cada indivíduo tem que dar o máximo de si, mas para o resultado ser potencializado tem que ser em equipe. Cada um por si, Deus por todos, realmente, se cada uma das pessoas forem forte, dá algum resultado melhor do que cara que não tem vontade. Porém, unidos, o resultado sempre é mais forte e duradouro. Né? E quando alguma coisa está difícil de fazer, as pessoas se ajudando, o resultado aparece. Quarto valor importante, gente. Eu estou fazendo porque estão me cobrando, estão me enchendo o saco. Desculpa a expressão, pessoal. Mas o ponto importante é, eu faço as coisas por 4 motivos. Um é que eu preciso ter dignidade, né? Eu trabalho, tenho que ter dignidade, poder levar o leite de casa, educar os meus filhos, etc. Segundo, eu preciso, né, fazer o que eu gosto de fazer, né? Preciso aproveitar as minhas habilidades, né? E também, né, eu preciso fazer algo que é útil para mim e para o mundo também. Não posso pensar só no meu umbigo. Então, quando eu faço, né, essas 4 coisas no mais alto nível, aí eu estou alcançando plenitude de vida. Significa que eu estou impactando quem está à minha volta também. Né? E eu posso dizer, né, que com certeza, quando você busca, né, o Ikigai, você vai ter um propósito, vai acordar, tem coisa difícil que você vai ter resiliência, persistência, vai fazer e vai conseguir progredir com isso. Tá? Então, fundamental ter em mente esses valores, né, atitudes fundamentais. Tá, gente? Daí,
Eu tenho que fazer Kaizen, né, nas empresas, né, porque o tema nosso é melhoria contínua e, em geral, melhoria contínua está associada com produtividade, né? A Toyota, por exemplo, faz melhoria, o grupo Toyota faz melhoria e por isso que é competitiva em custo e por isso que ela cresce e se expande. Então, essa é a imagem em geral. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês que o pensamento nosso tem que ser muito mais amplo. Tá? Então, vocês estão vendo algumas marcas aqui em vermelho e outras em azul. Vermelho significa potencial. Né? Eu tenho uma capacidade potencial de fazer alguma coisa. E o azul, que são essas linhas que estão picadinhas aqui na horizontal, eu realizei alguma coisa. Então, vamos entender aqui, né, pessoal? Do lado esquerdo tem direção geral, qualidade assegurada, engenharia, logística, né? E aqui eu estou usando um exemplo de empresa, né, tipo área industrial. Pode ser área de serviço, pode ser agro, pode ser qualquer empresa que tenha que fazer algum processamento e entregar algum resultado para o cliente. Então, potencial, na minha empresa, eu tenho, nesse exemplo aqui, na horizontal, direção da empresa. Né? Eu tenho a área que se preocupa com a qualidade, departamento, né, a função qualidade. Tem uma área que é a responsabilidade técnica, né, dos processos, etc. A área de engenharia, né, pode ser, por exemplo, IT, quando é a área de software, né? Logística, né? Porque tudo que eu faço eu tenho que receber insumos, levar insumos, entregar o resultado final para o meu cliente. Produção, né? Que é produzir ou realmente executar, né? Operacional, executar o processamento. E a parte de manutenção, né? Da estrutura, manutenção predial, manutenção de equipamento, né? E o ideal é que essas linhas vermelhas sejam do lado esquerdo até o direito da tela completo. Porque potencialmente essa função tem que ser completa, não com vários pedacinhos como está aqui agora na tela. E tendo que atender, né, por exemplo, gestão, né, direção geral, nós associamos com gestão, certo, pessoal? Então dá a impressão que gestão tem que cuidar só dessa coluna, né, na horizontal, na vertical agora, linhas azuis. Direção cuida de gestão. Não é o que é mais frequente na nossa cabeça, pessoal? Mas vamos entender que os resultados que a empresa precisa ter é gestão forte, né, gerenciamento forte, pessoas bem preparadas, porque aí com pessoas bem preparadas o resultado acontece. Eu tenho que garantir a segurança das pessoas, inclusive a segurança da empresa. Eu tenho que garantir, né, na outra coluna, a qualidade dos produtos, do atendimento, dos serviços, do pós-venda, né? Eu tenho que entregar tudo que eu prometi. Então, para entregar tudo que eu prometi, meus processos, meus equipamentos, minha função produzir e entregar, né, para satisfazer o cliente, entregar no tempo que precisa, também tem que funcionar. Confiabilidade está relacionada com entrega também. E ainda tem que ser competitivo em custo, porque se eu estou num custo absurdo, meu cliente não compra. Ok? Barato demais, que também não atende o resto, também não compra, né? E o que acontece com essa imagem que nós estamos aqui, né, pessoal? Quando o vermelho e o azul acontecem, o potencial, que é o vermelho, se torna realidade, realização através de cada azul que está aceso aqui. Né? E na condição que está aqui na tela, vamos imaginar agora que essas bolinhas pontilhadas aqui, com conteúdo amarelo, sejam nossos objetivos. O objetivo pode ser vender, atender uma demanda, né? Então, eu estou tentando vender alguma coisa, atender alguma coisa, e
Esse aqui, agora imagine esse vermelho e o azul como uma rede que eu estou tentando pescar essas bolinhas. Se a rede está toda furada, eu vou pescar e reter as bolinhas? Isso é reter clientes, reter vendas? Não, né, pessoal? E se forem problemas que podem danificar, né, ou causar prejuízo ou até quebra da minha empresa? Rede toda furada também não aguenta, né, pessoal? Então, como fazer o Kaizen de impacto e duradouro, de resultados duradouros? Eu tenho que começar a me preocupar em fazer essas linhas vermelhas, né, a se tornarem completas, e as azuis também, né? Que enquanto eu não fizer isso, eu tenho uma situação de espiral negativa. Qualquer coisa que eu tento vender e gerar serviços, eu não consigo vender, não consigo reter cliente. Vem ataque, né, concorrentes e etc., a minha empresa não aguenta, ela está na espiral negativa. Então, para sair da espiral negativa, né, deixar de ser uma empresa moribunda que qualquer hora vai para falência, eu tenho que começar a realmente fazer Kaizen. Né? E o Kaizen, né, passa por essas etapas. Conforme o tempo vai passando, eu tenho que ir subindo de nível. Entre um nível e outro, tem vários problemas que eu tenho que ir resolvendo. E esse processo de girar os PDCAs, Plan do Check Action, né, que é a gestão para sair de um nível e ir para o outro, tem que ser eficiente e tem que, para subir de um nível para o outro, tem que resolver problema. Através de resolver problema, cada vez a minha rede é mais forte, cada vez a minha credibilidade é mais forte, a minha capacidade de obter clientes e reter clientes e aguentar o baque de contra-ataques aumenta. Daí, finalmente, a minha espiral positiva ligou. Quando eu começo a fazer isso para valer, né, eu ativo a espiral positiva, né, e importantíssimo, né, como naqueles valores que eu falei, tinha o Kizuna, que é laços de união, laços de confiança mútua entre as pessoas, tem que se preocupar muito, muito num ambiente saudável de trabalho. De competição saudável, não de choradeira, não dá, não quero, que eu não gosto daquele cara, tem que acabar com isso. Aquele cara é burro, né? Aquele cara é chato, aquele cara é exibido. Tem que acabar com isso no ambiente de trabalho. Deixa eu Então, dar só um minutinho. por Volta na favor. espiral negativa, por gentileza. Sim. Deixa eu explicar para o pessoal aqui. Por Vamos para favor. todo mundo entender, né? Nem todo mundo entende, os alunos aqui entendem, uma boa parte do pessoal entende, mas quem está chegando agora acaba não entendendo. Espiral negativa ou espiral positiva são causas e efeitos em série que vão te levando ou para baixo negativa ou para cima positiva. Então, a espiral negativa começa lá na crise, né? Começou uma crise, aí a pessoa para de investir em melhoria, ou a empresa para de investir em melhoria. Ela parando de investir em melhoria, vai piorar a eficiência dela. Ela piorando a eficiência, o custo fica mais alto, porque ela vai produzir menos e os custos fixos continuam iguais. Então, ela produz menos com custo fixo igual, o custo dela fica mais alto. Consequentemente, o custo ficou mais alto, tem que aumentar preço, perde mercado. Perde mercado, vai ter que cortar ainda mais investimento, porque o faturamento abaixou, corta mais investimento, piora ainda mais a eficiência, reduz a produção, aí os custos ainda mais caros, porque mais uma vez reduziu produção, os custos fixos continuam, e aí fica mais caro, consequentemente perde mais mercado, demissão, corta mais investimento, piora ainda mais a eficiência, perde todo o mercado e chega à falência. E isso aqui que a gente está E falando, aquela... essa série, não é apenas teórica, né? Infelizmente, a gente É vê uma realidade. série de empresas passando por essa realidade, ainda mais nessa época aí de crise, né? Teve uma série de empresas aí chegando a fechar as portas de verdade. Então, E é, isso é a espiral negativa.
E quando a espiral está negativa, aquela rede que já estava toda furada, termina de ficar mais furada ainda, vai se desmanchando. Exatamente. Então, Yoshida, por gentileza, volta lá na positiva, agora vamos falar de coisa boa. A coisa boa é justamente o oposto disso. É aquela empresa que mesmo na crise, né, ela controla os custos, os gastos dela, entende que é muito diferente o gasto que tem que ser, né, como a gente sempre fala, o custo a gente tem que cortar igual unha, né? Toda semana a gente tem que estar lá cortando, então os gastos a gente tem que cortar, a gente tem que controlar, a gente tem que se preocupar com isso. Agora, por outro lado, o investimento em melhoria é investir para reduzir o custo. Então, isso não se deve cortar nunca. E a empresa que está na espiral positiva, mesmo na crise, investe em melhoria, aumenta o investimento em melhoria, aí realmente vai lá, melhora mais a eficiência, o custo abaixa, porque vai produzir mais com o mesmo valor fixo, né, com o custo fixo igual, produzindo mais, o custo fica mais baixo, aí, consequentemente, ganha mercado, aumenta o investimento, melhora ainda mais a eficiência, aumenta a produção, o custo fica mais baixo ainda, então consegue oferecer valores melhores para os clientes, ganha mais mercado, amplia a capacidade, aumenta o investimento, conquista mais mercado, e aí é sucesso total, que vai ampliar ainda mais, vai conquistar ainda mais o mercado. Essa é a espiral positiva. Certo? Só para E esclarecer. o conceito de espiral positiva e negativa também vale para cada indivíduo, Também, exatamente. né? Então é importantíssimo lembrar disso. E coletivamente uma empresa é forte, espiral positiva, quando cada indivíduo tem espiral positiva e a empresa ativa uma organização que faz essa espiral empresa ser positiva também. E aí, voltando nos valores importantes, e quando nós falamos dos valores, etc., são as coisas que não estão no livro, não estão nas literaturas, porque, em geral, a literatura diz, aplique 5S, aplique o A3, aplique não sei o quê, né? Que, em geral, são ferramentas. Mas a parte do espiritual, né, de atitude, mindset, ninguém fala. A parte técnica até se fala incompleto. E a parte de organização, o pessoal costuma falar do PDCA. Né? E o PDCA é muito mais profundo do que só PDCA. Né? Bom, vamos, na continuação tem mais material para entender essa lógica. E a parte de atitude, filosofia e valores, né? Mais do que o resultado econômico, né, a empresa ter resultado econômico, ela não está com o propósito só de ter resultado econômico. Né? A razão social é atender o cliente nas necessidades dele. Nunca somente ganhar dinheiro da empresa. Ganhar dinheiro é resultado de um bom trabalho de atender bem um cliente. Como é que se ganha dinheiro? Um cliente que vira cliente para sempre e indica novos clientes, que é a espiral positiva. Bom, para isso acontecer, né, essa vontade de atender bem o cliente, construir credibilidade, né, que é importante também, como atitude, eu estou me preocupando todo dia em construir credibilidade, né, então eu tenho que aplicar várias técnicas, né, de qualidade, de segurança, de produtividade, de técnica de gerenciamento, técnica de desenvolvimento de pessoas. E o MHSQDC, aqui hoje não dá tempo de explicar, mas na ordem da esquerda para a direita, é a ordem que nós recomendamos como melhor forma de fazer as coisas. Então, o M de management, né, gerenciamento, tudo que eu quero fazer começa pelo gerenciamento, onde eu estou, para onde eu vou. Então, tem que ter claro os objetivos das coisas. Tendo claro o objetivo, surge a necessidade de desenvolver pessoas. Surge a necessidade de atender às necessidades do cliente e às necessidades internas também para a empresa ser forte para atender bem o cliente, né? De qualidade, de entrega e de custo. Então, tem várias sistemáticas na empresa e todas essas sistemáticas envolvem o processo de Kaizen também. E, normalmente, as ferramentas e sistemáticas acabam ficando isoladas na empresa e até, vou usar a expressão, muito banalizadas.
para não acontecer isso, tem que ter muito claro o Shin, né, a atitude e filosofia forte, né, tem que ter a sistemática de trabalho, inclusive com alguns pontos importantes que eu vou falar daqui a pouco, que a André até falou na introdução, a capacidade de manter o nível, criar um nível forte e manter esse nível, né? E principalmente a capacidade de organizar e ter estratégia para realmente o que precisa acontecer em relação ao cliente. E as técnicas funcionarem, tem que ter uma organização que faz as técnicas melhorarem e também o atendimento do cliente melhorar. Ok? Bom, aí voltando naquela rede que está toda fraca e furada. Então, tem muita coisa para fazer, né? Então, a área de gestão tem que funcionar melhor, a linha horizontal rosa, a qualidade, né, a função qualidade tem que melhorar, né, tem que ser completa, a função engenharia tem que ser completa, a logística tem que ser completa, né, produção, manutenção, RH, financeiro, controladoria, né, todas as funções aqui na horizontal tem que ser forte e todas as funções têm que realizar resultados, que é facilitar, né, e fazer a gestão que faz a empresa progredir e atender bem o cliente. Desenvolver bem as pessoas, desenvolver segurança, qualidade. E agora, né, na sequência, a gente vai começar a explicar como é que se preenche cada linha vermelha, né, para ela realmente se tornar um potencial completo, realizando completo também as linhas verticais azuis, né? Então, eu tenho que primeiro conectar tudo e depois fazer ficar robusto, né? Não estou conseguindo, André. Enrubestecer. Enrubestecer. Tornar forte. Tornar mais robusto. Pronto. Mais fácil. Isso. Tentando falar difícil, a gente se complica, né? Bom, a lógica é essa, tá, pessoal? E o Kaizen de impacto é o Kaizen que se preocupa em construir as linhas rosas e as linhas azuis robustas. Né? Daí o resultado sempre vai ser robusto e duradouro. Né? Quem que, né, entre a linha toda arrebentada lá e a linha forte e robusta, né, quem que está no meio? Os inimigos da performance. Que são todas as condições que não me permitem estar forte, todas as condições que não me dão certeza que eu sou forte e todas as condições que me faz gastar energia demais e não ser eficiente. Então, segredo fundamental, entender toda aquela importância da rede que tem que se tornar robusta. Quem que é o inimigo que torna aquela linha toda quebrada e incompleta? São esses caras aqui, que na leitura tradicional está associado com sobrecarga e variação e desperdício. Somente a nossa leitura mais profunda, que está bem explicado nos nossos treinamentos, é entender o que está me impedindo de conseguir fazer algo. Entre um nível e o outro, tem as condições que não me permitem estar naquele nível. Tem as condições que não me dão certeza, ou seja, eu não consigo repetir um determinado processo, né? E tem o gasto excessivo de energia, né, de recursos. Né? Isso aqui é importantíssimo entender. Outro ponto que é importante, pessoal, que eu tenho que passar a vida toda buscando eliminar esses 3 mus, que são os muris, murás e mudás, que não dá para fazer, não tenho certeza, e desperdícios, que estão escondidos no nosso ambiente de trabalho, né? Homem, método, material, medida, meio ambiente, os 6 M's. Né? E aqui é environment, né? Mas se for em português é meio ambiente. Okay? Bom, e aí eu tenho que buscar, né, aquelas colunas azuis, né, a realização de resultados, performances. Né? E nesse meio, né, entre o murar e mudar, que nos atrapalham, e a alta performance,
os inimigos e os problemas estão escondidos no campo de batalha e, né, um dos fundamentos que estão banalizados pelo mundo, né, os fundamentos são esses. 5S com foco nas performances e trabalho padronizado com foco nas performances. Quando eu falo com foco nas performances, significa completar aquela matriz de rosas, né, linhas vermelhas e azuis. Yoshida, Oi. um minutinho aqui. Tem uma pergunta do Diego aqui, o Diego Marcos colocando gratidão, Diego, nosso aluno já está aqui junto com a gente na nossa aula de hoje. Então, a pergunta lá, boa noite a todos. Yoshida, em sua vida profissional, quando você observou que tal empresa possuía uma rede de ligações fraca como essa aí, toda furada que você mostrou, e que não não realizasse um trabalho forte de união para fechar essa rede, a famosa espiral negativa estaria ativada. Porém, a alta direção entende que esse método está funcionando e não seria necessário corrigir. De que forma estratégica ou técnica podemos demonstrar a necessidade de melhorar, sem que possamos ver isto com um complicador do sistema? Boa pergunta. Pergunta ótima, Diego. Eu acho que, através até de dinâmicas, nós conseguimos provar a necessidade de fazer bem feito. Um exemplo. Acho que eu vou falar, mas eu estou dando spoiler do nosso workshop do sábado que vem. Sem problema, vai que vai. Pode falar, vai lá. No nosso workshop lá na frente, nós vamos mostrar uma situação que vai dar pelo menos 500% de produtividade e é comum, frequente acontecer de 1.000 até 2.000% de produtividade. Porque tem o muri, o murar e o mudar causando dano. Então, uma forma interessante, né, pessoal, de entender e mostrar os impactos é mostrar o significado do muri, do murar e do mudar, né, que não dá para fazer, etc., né, não dá para ter certeza, etc., e o quanto que ele impacta no resultado. Então, na nossa dinâmica lá, tem que fazer um processo lá que vai dar um resultado pífio, muito pobre. Porque tem problema de segurança, tem problema de qualidade, tem problema de vários problemas ali dentro do circuito, né? E conforme a gente vai resolvendo, né, sai lá 1.000%, 2.000% de produtividade. Então, mostrar, né, demonstrar através de números, tabelas, ajuda. Mostrar através de dinâmicas que mostra a situação ruim versus a situação melhorada, ajuda. Mostrar o impacto de custo, por exemplo, quando tem um acidente. Qual que é o custo de um acidente, gente? É o hospital do rapaz que perdeu o braço? Ou indenizar a família do cara que perdeu a vida porque eu não cuidei da segurança dele? Ou eu não tomei cuidado com questões de informação sigilosa, etc. E a minha empresa pode ser fechada ou interditada pelo Ministério Público. Então, mostrar o impacto de não fazer uma segurança efetiva, né? Por exemplo, aconteceu uma fatalidade na fábrica, perdi um colaborador. O Ministério Público simplesmente pode interditar a fábrica por meses, até se regularizar as irregularidades relativas à segurança. Fazer a segurança quando tem que ser feita custa dinheiro, não custa, gente? Não fazer
por exemplo, não poder produzir ou atender meu cliente por 6 meses, custa quanto, gente? Minha fábrica foi interditada por 6 meses. Ou minha empresa, né? Não estou falando mais só de industrial, né? Minha empresa foi interditada. Então, mostrar, né, através de números, o tamanho da encrenca é um grande fator de convencimento, Diego, né, para todos. Então, tem todos os aspectos. A gestão que não funciona, que quando a gestão não funciona, tem impacto na segurança, pessoas mal desenvolvidas, rede fraca, liguei espiral negativa. Por exemplo, como é que você prova que a minha espiral está negativa do ponto de vista comercial? Ó, meus concorrentes estão vendendo a 10 e eu estou vendendo a 15. Dá para dizer que minha espiral está negativa? Tá, porque eu não vou conseguir vender de jeito nenhum. Porque eu tenho custo e eu tenho tanto problema na minha empresa que eu não consigo ser competitivo. Além de ser mais caro, o meu produto é pior. Então, fazer benchmarking também é outra forma de mostrar que precisa fazer o Kaizen. Então, tem várias formas de mostrar, né? E qual que é o nosso papel? Né? A André também me ajuda aqui. Se eu tenho que falar internamente com o meu par de trabalho, uma dinâmica pode resolver. Né? Melhora a segurança por causa disso. Melhora a certeza da qualidade por causa disso. Eu tenho que falar com o diretor da planta. Resultado econômico. Se tiver um recall de grandes proporções, hoje eu me mato para ter 5% de lucro, cada peça num recall me dá 200% de prejuízo. Eu tenho que fazer 20 peças boas com 5% de lucro para pagar uma peça de recall. E eu vou mostrando por que tem que ter qualidade robusta, por exemplo, nesse exemplo, né, André? Tem mais algum exemplo Sem legal, dúvida. André? Só dá um stop care aí, Cristina. Vamos Oh, perdão. Perdão. para ficar É isso, mais eu didático esqueci. aí, é sempre bom você Exato. aparecer. Mas vamos lá. Diego, importantíssimo, né? Isso que o Yoshida falou é exatamente isso. A gente tem que demonstrar a partir, como a gente sempre fala, né? A partir do nível gerencial, a gente tem que falar em resultado econômico. Por quê? Porque essas pessoas são cobradas por resultado. E então a gente tem que falar na mesma língua delas, da mesma maneira que quando a gente vai falar com o operador de máquina, a gente tem que chegar no nível deles, entender a dor deles lá e resolver a dor deles, com a nível gerencial, mesma coisa. A gente tem que falar na dor deles, a dor deles é sempre resultado econômico, que é onde eles são pressionados por, né, para atingir esses resultados econômicos, então a gente tem que falar em resultado econômico. Mas, e é exatamente isso que o Yoshida falou, o poder do convencimento. Olha, o quanto custa uma falha maior, o quanto custa a gente não atender exatamente esse cliente, quanto custa Atraso de as nossas entrega, falhas, o quanto atraso de custa a entrega. atraso de entrega, e levantar o custo total de tudo isso. Mas o ponto que eu acho que você colocou aqui, que é importantíssimo, é o finalzinho da pergunta lá, né? Sem que possamos ser vistos como um complicador do sistema. A gente tem que ir até explicar para todo mundo, sem medo nenhum, vai na gerência, vai na diretoria, vai na presidência, chega no dono, sem problema nenhum, sem atropelar ninguém, mas principalmente o que tem que ser feito no dia a dia continua sendo feito. Não é porque eu entendo que está errado que eu vou deixar de fazer. Se a forma de trabalhar é essa, eu Senão vou vira trabalhar rebelião. desta forma. Eu não sou um rebelião, um revolucionário, né? Eu não vou lá Não sou fazer anarquista, né? rebelião, anarquia. Não é isso. Eu vou mostrar uma forma diferente de fazer, demonstrando por números o porquê que é melhor, Profissional. porém, profissionalmente. Porém, no dia a dia, continuo trabalhando exatamente da forma que é colocado pela empresa, respeitando as regras que a empresa coloca para a gente e trabalhando no meu 100% e muitas vezes até mais do que esse 100%. Aí a gente não se torna um complicador do sistema, porém,
eu demonstro por A mais B que uma outra forma de fazer é melhor do que essa que a gente está fazendo. A partir do momento que essa ideia é comprada, a gente vira a chave. Antes de ser comprada a ideia, não podemos virar essa chave. Esse que é o grande ponto para eu não acho ser o malfeitor, né? O problema, isso. né? Para não ser E, apontado como problema. e outra técnica interessante, Diego, procure pessoas que têm o mesmo sentimento que você, uma, duas, três pessoas. Não precisa ser a empresa inteira. Faça alguma coisa que mostra que o ambiente mudou de um nível para o outro. É também um jeito de convencer que existe outra forma melhor de fazer. Né? Melhor ainda, né, se você junta esse pequeno grupo, pensa numa ideia, quantifica os ganhos e já fala para o seu nível hierárquico imediato, né, antes de fazer, né, para não parecer anarquista que está fazendo tudo escondido, diz, ó, eu tenho uma ideia, uma sugestão que é assim, 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 tem potencial de dar tal resultado, tal, posso fazer? Pede autorização para fazer. Ou até coisa que não precisa pedir autorização, já faz e mostra o resultado. Porque aí no próximo, depois que você fez esse que não precisa pedir aprovação, ó, eu estou pensando numa coisa um pouquinho mais complicada que eu preciso dessa autorização. Pede autorização, fez alguma coisa a mais. E vai chamando atenção, até poder, né, em algum momento, trabalhar com a equipe de 20 pessoas, juntar 2 departamentos e assim por diante, até mudar a forma de pensar da própria gestão. Que ninguém, né, nasce sabendo tudo. Não é porque é presidente, dono, diretor que sabe tudo. E precisa ser convencido. De cima para baixo, eles também têm que tentar nos convencer dentro das coisas que eles acreditam. Então, a comunicação não é sempre só de cima para baixo, tem a possibilidade de ir de baixo para cima, mas sem ser o anarquista, o bagunceiro, o cara que causa problema. Não gostei da situação, então eu cruzo os braços, né? Daí você ainda é tratado como problema, né? Esse cara está contaminando a equipe, não sei o que, está causando problema. Às vezes você está com uma boa intenção, mas a forma que você se expressa pode ser nociva para o time como um todo e principalmente para nós mesmos. Eu sou especialista em ter feito errado algumas processos de trabalho, de convencimento, etc. Tá? Então, pode ter certeza que eu sei quanto que dói fazer errado. Tá? Muito bem. Aí. Beleza, Bom, Diego? Maravilha. Formar parceiros com o mesmo propósito, exatamente isso, Diego. exato, isso. Perfeito. Vai agregando pessoas no time, pessoal que está no mesmo propósito, que tem o pensamento semelhante, você vai chamando para o time e vai, principalmente, vai demonstrando o resultado. Mostra que é melhor. Olha, fiz dessa outra maneira, dei esse resultado. Olha, isso aqui é melhor, podemos fazer assim. Vamos lá. Mas sempre, né, principalmente, né, muito importante isso presente, respeitando as regras que a empresa tem hoje. Não pode tornar anarquista. A gente só se torna o complicador do sistema, como você colocou aqui, quando a gente começa a desrespeitar as regras que são colocadas, ou na hora de se expressar, falar de uma maneira muito áspera com todo mundo, falar que, vocês são burros, não conseguem fazer desse jeito, Áspero, não tá snob, vendo, né? áspero, snob, soberbo, né? São as coisas que tem que evitar, né? E tem que evitar. Tá certo? A gente tem que estar sempre, né, somando, sendo harmônico no processo e não a desarmonia. Beleza? Vai lá, Yoshida. Tá relacionado com Kizuna, né? Criar laços de união, laços positivos, né? De confiança mútua, né? Tudo bem. Bom, então aqui, através dos trabalho padrão em 5S verdadeiro, não banalizado, né? Nós vamos progredir para o resultado melhor. Para entender um pouquinho mais isso, né? Então, o processo de eliminar muros e fortalecer a estrutura de trabalho é assim, eu desenvolvo habilidades, né, aqui de baixo para cima, né? Habilidades de Kaizen e habilidades de gestão,
né? Padronizo, né, na segunda parte aqui, no segundo bloco aqui, padronizo tudo e crio a sistemática para eu perceber que tem problema, ou seja, quando o problema é pequeno, ainda eu já sinalizo e resolvo logo, né? Então é o Jidoka verdadeiro, né, que também é uma coisa que se perde na história da Toyota, que o pessoal fica enaltecendo o Jidoka, que é a máquina automática que para automaticamente, e não precisa, às vezes não precisa ter máquina, basta todo mundo estar atento e quando detecta um desvio, já para e resolve, né? E outro segredo importante é resolve quando é pequeno o problema. E todo problema que aconteceu, o outro segredo é eu não deixo mais acontecer porque eu tenho uma sistemática para garantir que nunca mais vai acontecer isso. Então, todo esse processo também é questão de aprendizado e de objeto de Kaizen, que é construir a estrutura forte. Ah, perdão. Tudo que eu faço na empresa tem que ter processos de lead time curto e com o consumo menor possível de recursos e de preferência, né, que ande numa sequência tipo escravos de Jó. Tchum, 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 e vai fluindo, né, de uma forma muito visível, né? Nas empresas, os fluxos são bagunçados e alguns, principalmente áreas administrativas, são fluxos caixa preta, que ninguém sabe direito o que está acontecendo. Então, dica, né? Quando virou caixa preta, ninguém sabe o que está acontecendo, pode ter certeza que a estrutura está fraca. Então, estrutura forte significa que está claro que precisa ser, que é aquelas linhas rosas, e se está acontecendo ou não, que são as linhas azuis. Então, se preocupem com isso, gente. E depois, né, o acumular conhecimento e buscar cada vez mais defeito zero, falha zero, rendimento máximo dos recursos, que é o quarto nível. E quando eu estou bem evoluído, eu sou capaz de fazer nascer operações novas, já no nível quase perfeito. O que acontece entre o nível aqui de baixo até lá em cima? A falta de manutenção, não só de máquinas, mas manutenção de pessoas, manutenção de conhecimento, manutenção de atitudes positivas, etc. Por que acontece nas empresas, né? Que é outro segredo que é importante. O novo projeto, a nova linha, o novo tudo, né? O pessoal se preocupa com novo, e ninguém se cuida de manter o atual, de fortalecer o atual. E no fim, com o tempo, né, a expansão vira uma expansão de uma casa que pode desmoronar a qualquer hora, porque vai fazendo puxadinho aqui, ali, mal feito, né, depois desmorona a casa. Esse é o raciocínio, tá, pessoal? E aí, é importantíssimo falar essa imagem aqui, que é o Xingtai, que também é daqueles valores que nós falamos logo no comecinho, né? Então, eu tenho que ter uma organização que funciona, gera a estrutura necessária para o trabalho acontecer, coordena e dá suporte para as coisas que precisam acontecer, as atividades para gerar os resultados. Então, aqueles azuis para acontecerem tem que ter estratégia e organização que funciona e pessoas treinadas para isso acontecer. Treinadas em quê? Nas ferramentas e sistemáticas de trabalho, né, que inclui enxergar os muros, entender a gestão tipo PDCA, entender que o Jidoka tem que acontecer, ou seja, quando tem problema tem que parar e resolver, e tem uma sistemática, uma organização inteira, né, para resolver problema quando é pequeno, para evitar reagir bem nos problemas, né? E também, né, tem que ser lead time curto, pouco recurso, tudo sincronizado, tudo visível, né? Então, é a parte técnica. E a parte atitudinal, né, que volta na questão dos valores, que foi o primeiro slide, né, de hoje. Por que eu estou preocupado em atender bem os clientes? Tenho lá o processo Xingtai, que é esse próprio diagrama que nós estamos falando, que tem que ter o senso de crise, que tem que ter todo mundo trabalhando junto para construir isso, né? Então, o que é a atitude fundamental interessante para todo mundo ter? Antes, né, todos nós, né, juntos,
trabalhando com sentimento de colaboração, todos nós nos comunicamos bem, de forma assertiva e eficiente, né? Temos os laços de união, né, e relacionamento de confiança, e conseguimos trabalhar em equipe, né, e nos desenvolvemos no mais alto nível. Alto nível no sentido alto de alto mesmo, e de autodesenvolvimento também. Para quê? Né? Porque eu tenho que todo dia ir construindo a credibilidade, que é ir resolvendo os problemas. Né? Como é que eu resolvo o problema? Almejando a qualidade sempre no mais alto nível, não só qualidade de produto, de atendimento, de sistemática de trabalho, qualidade de pessoas. Como é que eu melhoro essa credibilidade? Né? Indo no local onde acontecem as coisas, as operações, e criando consenso do que eu preciso fazer para me tornar mais forte, né? Que é consenso de que Kaizen eu vou fazer. Os Kaizens para manter e os Kaizens para subir de nível. Né? E antes do meu cliente perceber que precisa, eu estou me desafiando todo dia, né, para atingir uma visão de longo prazo, né, e me esmerando, né, e buscando ser criativo, né, para criar soluções e inovações que meu cliente nem sabe ainda que precisa. Antes do meu cliente perceber que precisa, eu já me antecipei, né? Então, é esse tipo de atitude que torna a nossa empresa com a espiral positiva ligada no máximo, tá, gente? Isso que é entender toda essa imagem de hoje, que é nos capacitarmos para fazer o Kaizen, né, de alto impacto, que dá resultado expressivo e duradouro. Esse é o nosso propósito, né, o propósito da Winners Alliance, né? Que é, né, sair dessa situação, né, entender qual é a situação real, né, da nossa empresa, dos nossos até fornecedores, né, porque se a minha empresa é forte, mas meu fornecedor é fraco também, eu estou correndo risco, né? Ligar os PDCAs, ligar todo esse processo de resolver problema, né? Todo mundo engajado para resolver problema, e não pode ficar batendo cabeça, por isso que aquela coluna do TAI, né, da organização, tem que ser bem feita, né, para não ficar desperdiçando recurso também, né? Daí eu vou formando essa rede mais forte, né? E formar a rede mais forte, pessoal, cada pedaço que eu estou ligando, tanto na horizontal quanto na vertical, significa que eu estou estabelecendo bem nível de gestão, de pessoa, de segurança, qualidade, entrega e custo. Estou estabelecendo bem o nível que eu estou, né? Cada pequena variação eu já resolvo os problemas, né? Então eu tenho uma conduta para manter. Quando tem a normalidade, eu resolvo logo também a conduta, né, ou sistemática para resolver logo os problemas, né, e também para não deixar acontecer de novo, volta nisso. Enquanto eu estou fazendo isso, eu acumulei conhecimento, né, para ter o direito de buscar o próximo nível. E esse outro nível, na live de ontem, nós falamos sobre isso. Esse outro nível é obrigação, é necessidade, né, prioritário. Se eu não tenho o nível de a sistemática de manter, etc., eu não consigo fazer o prioritário. Então, esse aqui, que é o manter, é mais prioritário ainda do que o prioritário. Se isso aqui eu chamar de prioritário, isso aqui é duplamente prioritário. Então, se eu fizer o prioritário antes do duplamente prioritário, eu estou cometendo um erro de pensamento, tá, gente? But não podemos esquecer que o tamanho desse gap, quem dita não é a minha vontade, é a necessidade, né? Por exemplo, melhorar 10% é bom ou é ruim? Né? Subir 10% é bom ou é ruim, gente? Se a minha necessidade é 200%, subir 10% é desprezível, é ridículo. Então, a gente tem que aprender a entender o tamanho do gap e trabalhar em função do tamanho do gap. Também é outro ponto importantíssimo, né? Se eu sei o tamanho do gap e estou trabalhando em função do tamanho do gap para
para resolver essa parada mesmo, eu estou com a espiral positiva ligada. Se eu não consigo saber o tamanho do gap, ou se eu sei e não consigo chegar lá, minha espiral ainda está negativa. Porque os meus concorrentes estão indo para frente e eu estou ficando para trás. A espiral positiva está ligada. Negativa está ligada, tá, gente? Yoshida, Bom, o José oi. Mauro colocou aqui, ó. Quais as características ou conteúdos de um bom padrão ou padrão eficiente? Número 1, tem que estar claro a especificação do que é isso. Por exemplo, segurança. É mais fácil falar com peça, né? Com especificação de qualidade. Por exemplo, a resistência 200 é bom, né? Quando é uma peça, é fácil determinar, né? Quando é acidente, quase acidentes, acidente efetivo, dias sem problemas, né? Então, sempre quando eu crio um padrão, tem que estar muito bem especificado esse nível. Por que está difícil de eu responder? Se for, por exemplo, 60 segundos por peça, eu faço uma peça por minuto. Um padrão bem feito é uma distribuição que eu determino, né? Se tem 10 minutos de trabalho, eu tenho que fazer uma peça por minuto, eu vou montar uma linha com 10 pessoas, criei um padrão que está claro, né? Em função da necessidade do ritmo do cliente, montei uma linha com 10 pessoas, cada um faz 1 minuto do processamento e vai passando a próxima parte para o outro, né? Está bem claro quando está claro, né? Quando é produto, né? Ou serviço, o TACT. Eu tenho que atender um atendimento por minuto. Se cada atendimento demora 10 minutos, né? Então, se eu montar uma linha com 10 pessoas, cada um trabalha 1 minuto, passa por 10 mãos, lá no final das 10 mãos tem um produto entregue para o cliente, um processamento entregue para o cliente. Então, eu tenho que saber o ritmo que precisa, tem que dimensionar o que cada um, quantas pessoas precisam e o que cada um vai fazer do que precisa, né? Ok? E é basicamente o método de trabalho padronizado. Saber o ritmo que precisa atender, saber quantas pessoas precisam, né, ter na linha, né, determinar a distribuição, né, e é isso, tá? Basicamente, tá? Traduzindo isso Basicamente. que o Yoshida Isso. falou. Traduzindo isso É, que o Yoshida falou. Um bom padrão é aquele padrão que mantém a minha empresa saudável. Esse é o bom sim. padrão, né? Não adianta eu ter um padrão que eu atenda perfeitamente, que está tudo maravilha. Olha, eu atendo perfeitamente fazer uma peça a cada 2 horas. Não é um Isso padrão bom. é um padrão que eu tenho, que eu consigo fazer de maneira tranquila. Mas Aí, esse padrão me torna uma empresa deficitária financeiramente. Então, isso não atende à minha necessidade. Qual que é o padrão isso. bom? O padrão que atende à minha necessidade, que torna a minha empresa saudável. Esse é o Isso. primeiro, é o padrão bom. Estabelece esse padrão. Como que eu acho esse padrão? Primeiro, entendendo as necessidades da sua empresa, se é uma empresa global, comparando com outras filiais, né, ou com a matriz, ou com os grandes concorrentes, e aí a gente começa a estabelecer padrões e podendo estabelecer aonde que eu quero chegar. Eu tenho o padrão que eu estou hoje, eu preciso chegar no nível do meu concorrente lá da China, né? E tem, Eu tenho o meu custo hoje, minha eficiência hoje está aqui embaixo e eu preciso chegar nesse nível. E para subir isso aqui, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. PDCA, giro PDCA, como a gente mostrou aqui, e subimos o nível. Esse é o e, grande ponto, tá? Aí a gente e estabelece padrão bom e eficiente. isso. Então, um padrão que atende à necessidade é um padrão bom. Outra leitura também de padrão bom, outra leitura também de padrão bom é repete. Eu tenho certeza que repete. Então, padrão bom dá para fazer sempre e eu tenho certeza do resultado.
Você lembra do Muri que não dá para fazer? Vocês se lembram do Murá, que é a incerteza? Padrão bom é padrão que não tem condição que não dá para fazer, ou seja, está de acordo com a necessidade. E que também eu tenho certeza. Por exemplo, só para vocês entenderem a lógica do Muri também, né? Hoje eu faço uma peça por minuto. E repito sempre. Então eu estou padronizado, não estou, gente? E hoje meu cliente aceita que eu trabalhe 1 minuto por peça. Tá ótimo, né, gente? Só que agora surgiu um concorrente novo, ele entrega com 30 segundos por peça, né, de consumo de mão de obra. Eu estou não competitivo agora. Como é que eu reduzo o consumo de mão de obra para fazer no mesmo consumo de mão de obra que meu concorrente eficiente, mais eficiente que eu? Então, a partir do momento que surgiu alguém que faz o dobro de peça que eu, com a mesma quantidade de recursos, agora a minha condição atual, que repete sempre, não é suficiente para concorrer com esse cara aí. Por exemplo, eu tinha uma quantidade de mão de obra no trabalho, para conseguir com as mesma quantidade de pessoas fazer o dobro de peças, né, que é de 1 minuto foi para 30 segundos, então a quantidade de trabalho manual eu tenho que reduzir pela metade. Por exemplo, pode ser feito isso através de melhorar o produto, que tem menos montagens, ou até automatizando alguns processos. Mas se eu não resolver a questão do produto ou da automação necessária, eu continuo, né, fora do mercado, eu não estou padronizado com o mercado, eu estou repetindo sempre, mas eu não estou competitivo, que é o primeiro ponto que o André falou, né? Eu preciso conseguir ser competitivo, né? Esse que é o grande ponto. É. Yoshida, já estouramos o tempo aqui. Você fechou? Tem só o Termina lá. fechamento aqui. Vai lá. Bom, essa lógica, pessoal, é fundamental, né? Quando eu crio o padrão e depois eu lembro do outro, né, que eu tenho que subir para o outro, significa, né, que a nossa rede, que era fininha, né, cada vez que eu vou subindo de nível, que eu vou engrossando a rede. Só que não é só a rede do custo que eu estou, a coluna do custo que eu estou pensando. Eu estou pensando na entrega, na qualidade, na segurança, nas pessoas, etc. E cada função está contribuindo para esses azuis aqui. Ou seja, custo não é só a direção que cuida, a entrega não é só a direção que cuida, né? A qualidade não é só a qualidade que cuida, né? Todas as funções têm que cuidar de todos os resultados. E esse também é outro segredo que as empresas não param para olhar isso e começam a olhar só custo, ou só qualidade, ou só produção no sentido entrega, né? Por exemplo, produção e entrega, né? A entrega não é só a produção que cuida, é a logística que cuida. A engenharia também contribui para fortalecer ou capacitar para entregar de verdade, né? Tem que começar a pensar diferente, gente. Isso que é a mensagem de hoje. Kaizen de impacto verdadeiro pensa no todo, não só na parte que te cobraram. É difícil, né, gente? Agora, vamos falar ao contrário, né, pessoal? Imagina que cada intersecção dessa, algum diretor tem que te falar, faz aí. E a empresa tem 200 mil pessoas no mundo. Simplesmente não vai acontecer isso e a empresa vai estagnar? Não, né? Por isso que cada indivíduo tem que entender que tem que ser assim. E ele tem que contribuir para ir, né, tornando robustas essas colunas azuis e as linhas vermelhas. Quando isso acontecer, a nossa empresa é de Kaizen de alto impacto. Essa é a mensagem de hoje, gente. Então, eliminar os MUs, construir o Xinguitai, né, ter esses valores fortes, né,
fazer a melhoria acontecer de forma organizada, né? Com gestão organizada, desde o topo até a base, 2 vias, né? Dependendo, né, e trabalhando com pessoas que têm vontade e estão organizadas, né? Organizado, que é a parte verde, gente com vontade e atitude construindo resultado, né? Isso é construir essa empresa forte. Essa é a mensagem de hoje, gente. Não tem receitinhas de bolo. Tem que entender que é necessário fazer isso, entender cada pedacinho, né? Buscar cada pedacinho que está fraco e começar a construir isso. Então, se eu colocar uma receitinha, né? Quando a gente coloca a receita, qual que é o problema de quando a gente coloca a receita? Você fica tentando repetir a receita e para de observar e pensar tudo que não está na receita. Entenderam, pessoal? Tem que entender o que precisa ser feito e o processo que leva isso a ficar bem feito. Agora, cada pedaço, como é que eu vou construir, depende da gente enxergar, conversar, consensar e fazer em equipe. E a gente tem que ter essa consciência para começar a arrebanhar as pessoas à nossa volta, inspirar e trazer todo mundo para esse mundo de construção, de alto valor, né? Não é um mundo banalizado. Pô, já vieram pedir coisa para mim, né? No mundo do chororô, né? Tá dando muito trabalho isso aqui. Se eu quero progredir na vida, se eu quero ver a nossa sociedade melhor, eu tenho que ter atitude. E é essa a pergunta do Michael. Atitude. Existe alguma fórmula para desenvolver isso? Existe sim, Michael. Você escreveu, tenho certeza que você estava esperando. Não, não existe. Existe sim. Qual que é a fórmula para desenvolver atitude? É conectar as pessoas com um propósito. Na hora que a gente conecta o indivíduo, a pessoa, com um propósito, existe algo maior do que o meu salário no final do mês ali, que eu preciso garantir, tem algo muito mais importante que muda a minha vida, que muda a vida da sociedade, que muda a sociedade, que muda a vida da minha família, que me torna muito melhor. Se tem alguma coisa que me motiva muito mais do que simplesmente o salário do final do mês, isso você está conectando a pessoa com o propósito. Você conseguindo fazer isso, tenho certeza que a atitude de todo mundo muda e muda para muito melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá certo? É isso. Beleza, Michael? Joia? Então tá bom. Gente, já estouramos o tempo aqui, já estamos, né, 12 minutos a mais aqui. Perdão, pessoal, me Não empolguei tem hoje. problema, vamos lá. Né, a gente mais uma vez agradece demais a presença de todos vocês aqui, né, no sábado à noite aqui, a gente está com essa plateia assistindo a gente aqui, isso deixa Gratidão imensa, pessoal. muito feliz, deixa a gente realmente muito contente, né, satisfeito com isso, né, que a gente está conseguindo aí motivar algumas pessoas, impactar algumas pessoas, que existe algo mais importante para fazer que assistir o jogo do Brasil e da Argentina, mas estamos aqui muito felizes de estar com todos vocês, então a nossa imensa gratidão. Lembrando que na segunda-feira a gente vai estar recebendo aqui o André Bastos, né? O André Bastos, uma Ápice pessoa Educação fantástica, né? Executiva. Da Ápice Educação Executiva, pessoa fantástica, doutor em engenharia, né? A pessoa fez doutor em engenharia, uma pessoa fantástica, vai estar junto com a gente aqui na segunda-feira. Então, amanhã, domingo, a gente vai descansar, todos nós vamos descansar, e na segunda-feira, nesse mesmo horário, às 20h59, a gente vai estar aqui de novo nessa mesma sala do Zoom com o André Bastos para a gente conversar aí a respeito, né, do nosso desenvolvimento. Então, a gente sempre agradece a presença de vocês e pede que vocês divulguem aí, ajude a gente a divulgar, fala com os amigos, fala para quem você entende que deveria estar aqui, né, escutando também, né, se desenvolvendo também. Isso vai fazer com que a gente encha a sala aqui e faça aí o nosso propósito de impactar mais pessoas e tornar esse mundo melhor, muito mais fácil, tá certo? Então, nossa imensa gratidão. Yoshida, gratidão. E na segunda-feira a gente está aqui de volta.
Tá certo? Gratidão a todos. E o nosso propósito é esse, ajudar todo mundo a se desenvolver. Contamos com vocês, né, nessa grande jornada. Maravilha, estamos todos juntos, gratidão. Gente, até mais, vamos descansar um pouquinho. Um ótimo domingo para todos vocês e na segunda a gente está aqui de volta. Gratidão. Gratidão, pessoal. Valeu, Até mais. forte abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.